Tiro 6. Nós estamos ouvindo. A comunicação está falhando. Se alguém, por favor, estática. Depois, nada. A última transmissão da colônia Tyro 6 não terminou. Ela desapareceu. Não com gritos, não com pânico, mas com o tipo de silêncio que não acontece por acaso. O silêncio escolhido no começo. Acreditaram que fosse uma falha de equipamento. A colônia era jovem, com apenas 3 anos de habitação no planeta Tyros, um gigante rochoso orbitando uma estrela envelhecida nas bordas do setor Theta-5. Mais de 2.000 pessoas viviam ali, cientistas, engenheiros, famílias inteiras. E então, não viviam mais. Nenhum pedido de socorro, nenhuma explosão, nenhum sinal de evacuação, somente o corte abrupto como se o som tivesse sido desligado do universo. Mas havia mais. Satélites de monitoramento registraram que o oxigênio da colônia ainda circulava. Sistemas de suporte vital estavam ativos, mas não havia voz, não havia mensagem, não havia linguagem. Um silêncio profundo, e não técnico sensorial. Foi quando a Federação enviou uma sonda autônoma, com protocolos de escuta avançada. O que ela encontrou foi ainda mais alarmante. As câmeras da sonda mostravam pessoas andando, movendo-se normalmente, mas sem falar, sem emitir som algum. Bocas abertas, gestos falsos, expressões desesperadas tentando articular o impossível. As palavras não saíam, nenhum grito, nenhum choro, nem mesmo o som do vento ao redor da colônia. Quando o feed da sonda chegou ao final, uma última imagem permaneceu congelada. Uma mulher sentada diante de um terminal, os olhos abertos, a mão tremendo sobre o teclado, digitando sequências aleatórias. Nada fazia sentido, até que uma mensagem oculta foi decodificada. Nos frames finais. A linguagem não está falhando. Ela está sendo rejeitada. E naquele instante, nas profundezas do planeta Tyros, algo começou a escutar. A sonda enviada a Tyro 6 havia cumprido sua missão, transmitir o silêncio. Mas entre as faixas de áudio, nos espaços entre os ruídos, algo sutil se revelava. Uma pulsação. Não era som, era frequência cerebral. Neurocientistas da Terra, ao analisar os dados, encontraram uma curva rítmica que coincidia com a atividade elétrica do córtex temporal. Humano, não vinha de um transmissor, não vinha da colônia, vinha do próprio planeta. Tyros emitia algo diretamente ao sistema nervoso. Uma frequência que não precisava ser ouvida para ser absorvida. Ela vibrava nas lacunas entre os sentidos, infiltrando-se como um pensamento que não foi pensado, apenas instalado. E com ela, vieram os primeiros efeitos colaterais. Técnicos que monitoravam os sinais começaram a errar palavras simples. Pesquisadores trocavam letras, gaguejavam frases inteiras, alguns esqueciam o próprio nome no meio de uma conversa. Era como se a linguagem estivesse sendo testada de dentro para fora. As análises revelaram um padrão. A frequência parecia adaptar-se a cada cérebro, que a recebia como um vírus inteligente. Ela aprendia, e ao aprender reprogramava. Aos poucos, surgiram zonas cognitivas danificadas. Os afetados não apresentavam lesões físicas, mas espaços em branco na mente, memórias com lacunas, palavras que deixavam de fazer sentido, conceitos que escorregavam antes de serem compreendidos. E um detalhe aterrador: aqueles mais expostos à frequência relatavam sensações de presença ao tentar dormir, como se algo os observasse. Por dentro, era uma linguagem sem som, uma mensagem sem palavras, uma presença que se expressava através do que não era dito. A Terra silenciou seus radares. As ordens foram claras: ouvir mais, não captar mais, não permitir que o silêncio falasse com a gente. Mas talvez já fosse tarde. O que começou em Tyro 6 não ficou em Tyros. A frequência não precisava de cabos, ondas tradicionais ou transmissores. Ela viajava por outro meio, a consciência coletiva. Dias após o bloqueio de sinais, começaram os primeiros colapsos linguísticos fora da zona de quarentena. Um piloto da missão de resgate murmurou sons incoerentes ao pousar na base lunar Copérnico Delta. Uma pesquisadora que apenas assistiu às imagens da sonda de Tyros perdeu a habilidade de escrever. Em escolas da colônia Marshallese, crianças passaram a desenhar espirais sobre cadernos em vez de palavras. Não era contágio físico, era semântico. Algo nos símbolos, algo na estrutura do que havia sido transmitido. Mesmo visualmente, parecia conter um vetor cognitivo. Não que a linguagem estivesse sendo esquecida, mas substituída. Os especialistas chamaram de doença do significado, mas ela não matava. Ela apagava conexões lentamente, silenciosamente, até que os afetados paravam de tentar. Primeiro, sumiam os nomes. Depois, os objetos. Depois, a própria ideia de si. E o mais perturbador, todos mantinham plena consciência,
Sabiam que estavam desaparecendo, mas não sabiam mais como dizer. Um caso alarmante foi o de um artista em Júpiter Prime. Ele gravou um vídeo antes de entrar em colapso. O vídeo não tinha som, não tinha imagem clara, apenas uma sequência de gestos e olhos que suplicavam por algo que já não podia ser nomeado. Nesse ponto, os governantes do consórcio solar tomaram uma decisão radical. A linguagem é o vetor, o som, o símbolo, o olhar. A própria tentativa de compreender está permitindo a expansão. Centenas de servidores foram desconectados, livros arquivados em câmaras lacradas. A comunicação entre setores foi reduzida ao mínimo, frases curtas, códigos binários. Mas o silêncio não recuou. Ele se adaptou. E como um eco sem origem, ele continuava a crescer, onde quer que alguém tentasse entender. Quando tudo silencia, os que nunca falaram se tornam os únicos que ainda podem se expressar. Foi assim que encontraram ela, nascida na colônia orbital Kepler 31, sem voz, sem audição e sem qualquer exposição prévia ao idioma falado. A garota de 10 anos foi ignorada pelas primeiras ondas do colapso. Ela não lia, não falava, não escrevia, mas ela entendia. Começou com desenhos. Eram padrões circulares, estruturas em espiral, símbolos que os linguistas não conseguiram traduzir, mas que causavam calafrios inexplicáveis em quem os olhava por tempo demais. Depois vieram os gestos, sequências repetidas de movimentos que, segundo especialistas em linguagem corporal, não pertenciam a nenhuma cultura conhecida irã, intuitivos, universais, pré-linguísticos. A criança não apenas estava imune, ela parecia estar conectada ao seu redor. O silêncio não causava medo, causava resposta. Outros começaram a apresentar padrões semelhantes. Pacientes em estado catatônico voltavam brevemente à consciência ao serem expostos aos desenhos da garota. Alguns sorriam, outros choravam sem saber por quê, mas todos repetiam uma mesma coisa antes de mergulhar novamente no vazio. Ela ouve o que não tem som. Ela entende o que não pode ser dito. Ela é a tradução. A equipe de neurociência tentou mapear sua atividade cerebral. Os gráficos mostravam algo inédito. Áreas inativas no cérebro humano estavam acendendo. Partes da mente nunca utilizadas, reservas cognitivas para uma linguagem que nunca foi ensinada. Foi aí que perceberam: silêncio não era um erro, era uma evolução. Um novo modo de comunicação. Mais profundo, mais primitivo, ou talvez mais avançado. A garota olhava para todos com serenidade. E numa sala completamente muda, ela finalmente deixou sua única mensagem desenhada no vidro. Nós estamos aprendendo a ouvir. O que o universo tenta dizer desde o início. Enquanto colônias inteiras mergulhavam no silêncio, a Terra decidiu voltar a Tyrus, mas não com humanos. Uma frota de sondas autônomas foi enviada com um único objetivo: mapear o núcleo do planeta. Por décadas, Tyrus fora considerado geologicamente inerte, sem atividade tectônica, sem magnetismo relevante. Mas os dados Requiem coletados revelaram o contrário. Algo pulsava no subsolo, a 83 quilômetros da crosta, abaixo da antiga base de mineração Alpha 2. As sondas captaram estruturas impossíveis. Cavernas perfeitamente circulares, construídas em espiral descendente. Superfícies de material não identificável, nem mineral, nem metálico, nem biológico. Paredes que absorviam radiação eletromagnética e pareciam vivas. No centro, monólito, não uma estátua, não uma máquina. Mas algo entre as duas coisas. Pulsante, orgânico, antigo, com 3 metros de altura, formato obelisco e textura semelhante a um cristal queimado. Ele vibrava em frequências inaudíveis. E toda vez que as sondas tentavam analisá-lo, seus sistemas falhavam, sensores congelavam, dados se corrompiam. E, o mais perturbador, os operadores da missão relatavam lapsos de memória. Apenas por ver a imagem, a simples presença do monólito parecia emitir um padrão anticompreensível, algo que desafiava os alicerces da linguagem humana. Mas a garota, ao ver a imagem em baixa resolução, reagiu com algo novo. Ela sorriu. Em silêncio, desenhou sua forma com perfeição, como se já a tivesse visto. E abaixo do desenho, rabiscou uma frase em gestos e pontos que só um linguista interpretou, à custa da própria sanidade. Ele não fala, ele não cala, ele traduz o que era antes de haver nome. Com o tempo ficou claro, o monólito não estava ensinando, ele estava relembrando, reativando, aos poucos, uma linguagem esquecida pela espécie humana. Uma que não precisava de som, nem de símbolos, apenas de presença. E agora essa presença havia despertado. Palavras começaram a falhar. No início, eram termos raros, palavras técnicas esquecidas ou pouco usadas.
Mas depois vieram os verbos, as estruturas, o próprio sentido das frases. Não, era esquecimento. Erodimento. O vocabulário da humanidade estava se desfazendo, como uma estrutura orgânica que apodrece com o tempo. Os bancos de dados linguísticos globais apresentavam erros de sintaxe. Livros impressos começaram a conter lacunas, como se as tintas obedecessem à falha semântica. Softwares de linguagem travavam diante de palavras comuns. A comunicação falada se tornou um esforço hercúleo. Mesmo o pensamento, aquilo que fazemos em silêncio, passou a tropeçar. Como se pensar por si só se tornasse arriscado. Filósofos chamaram de colapso estrutural do simbólico, mas os que estavam na linha de frente tinham outro nome: o silenciamento. O colapso se espalhava como um vírus sem forma, um campo de distorção que não precisava estar presente. Fisicamente, bastava que você tentasse compreender o que estava acontecendo na colônia 3 de Ganimedes. Registrou-se um fenômeno ainda mais radical. Crianças recém-nascidas não respondiam a estímulos sonoros, não vocalizavam, e mesmo assim pareciam se comunicar entre si com olhares longos, movimentos sutis, como se já soubessem que o som era irrelevante. A humanidade assistia ao colapso do maior pilar de sua civilização, a linguagem como estrutura do real, e no centro disso tudo, o monólito de Tyros continuava a pulsar. Não emitia sinal, não pedia atenção, apenas existia. E sua existência reescrevia as regras. A comunicação com ele não era feita por palavras, nem por matemática. Era feita por ausência, por lacunas, por silêncio. E quanto mais os humanos tentavam resistir, mais o universo parecia responder com a mesma mensagem. Palavras foram apenas um acidente evolutivo. Agora é hora de voltar ao essencial, aquilo que precede o som, aquilo que ouve sem perguntar.